Olá pessoal, beleza? Meu nome é Genilson Neto, esse é o canal Reinado de Paz e hoje pretendo trazer uns estudos para que nós possamos ser edificados. E o estudo que eu quero tematizar hoje é sobre o cálice da salvação. Vamos estar lendo Salmo, capítulo 116, no seu versículo 12 e 13, que diz assim: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. É interessante observar que quem escreve esse salmo é Davi. E no versículo 12 é uma pergunta, e no versículo 13 é uma resposta da pergunta. O interessante é observar que Davi, ele é uma tipificação exata de Cristo. Ou seja, existe evento nas Escrituras que relacionado a Davi que aponta diretamente a Cristo. E eu gostaria aqui de impor uma tipificação de Cristo em um evento em Davi, que está lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: Davi dançava com todas suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Aqui é interessante porque Davi agora ele está vestido de sacerdote, ou seja, Davi está trazendo uma tipificação clara de Cristo, que é rei e sacerdote. E todos nós sabemos que Davi é rei e não sacerdote, mas aqui ele faz uma tipificação clara de Jesus, que é rei e é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E o que eu quero atentar aqui é que Davi ele está cingido de uma estola sacerdotal, porém de linho. E essa estola sacerdotal era vestido num dia especial, que é o dia de Yom Kippur, que está escrito em Levítico capítulo 16, no versículo 4. Diz assim: Vestirá ele a túnica de linho sagrado, terá as calças de linho sobre a pele, cingirá-se com um cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água, então os vestirá. Nada mais é que, quando Davi está vestido com a estola sacerdotal de linho, ele está mostrando uma festa de Israel, que é a festa de Yom Kippur, que é o dia do perdão. E é aqui que eu quero que você atenta, porque, de acordo com as Escrituras, no período escatológico, Jesus ele vem no dia da expiação, depois do toque da trombeta, que é uma festa de Israel que é antecipada para o dia de Yom Kippur. E existe 3 festas que precisam ser cumpridas ainda, porque 4 já se cumpriram. Já se cumpriram a Páscoa, já se cumpriram os pães asmos, já se cumpriram as primícias e já se cumpriram o Pentecoste. Agora falta cumprir a trombeta, a expiação e tabernáculos. E aqui que é interessante, porque o apóstolo Paulo fala que no ressoar da última trombeta, trazendo em ênfase a questão da quinta festa de Israel, que essas festas de Israel são festas escatológicas. Mas vamos para o interessante. De acordo com Salmo 116, versículo 12 e 13, nós entendemos que Davi
ele tipifica Cristo. Então, quando Davi escreve esse salmo, nada mais é que ele está tipificando Cristo. E de acordo com esse salmo, ele nos leva para Mateus, capítulo 26, no seu versículo 38. Mas vamos usar o versículo 39 e o versículo 42, porque no capítulo 116 de Salmo, a Bíblia diz: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito comigo? E no versículo 13 responde: tomarei o cálice da salvação. Ali Davi está tipificando Cristo e mostrando que foi algo que Cristo havia dito para o Pai. Então aqui no versículo 39 de Mateus 26 diz assim: adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. O interessante é observar que no versículo 42, Jesus diz: tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, para que eu beba, faça a tua vontade. Este é o cálice que Davi estava dizendo lá que iria tomar. Ou seja, então quando Cristo está dizendo: Senhor, eu não quero beber esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Simplesmente, Jesus ele está dizendo que ele não queria ou não suportaria beber aquilo que ele já tinha dito que iria beber. Porém, não é feita a vontade dele, mas seja feita a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que o Filho seja obediente naquilo que o Filho disse que iria fazer. E o Filho fez, porque essa era a vontade do Pai. Agora o que eu quero trazer aqui para nossa reflexão nesse estudo é saber o que tinha dentro do cálice. Quais eram as substâncias que tinha dentro desse cálice. É claro que nem todas as substâncias irei colocar aqui, mas eu quero destacar 8 substâncias que leva à 9ª substância, que é a que finaliza e que traz toda a mistura dessas 8 substâncias. A primeira substância que tem nesse cálice está em Mateus 26, 48. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele que o beijar é esse, prendei-o. A primeira substância que tem dentro do cálice é traição. Essa é uma substância. A segunda substância está no versículo 51. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. A segunda substância que vai ter dentro do cálice é o impedimento. A terceira substância está no versículo 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Ou seja, a terceira substância que vai estar no cálice é o julgamento oculto. A quarta substância vai estar no versículo 67. Então cuspiram-lhe no seu rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-no, ó Cristo, quem é que te bateu? A quarta substância é o escarnecimento, que vai estar no cálice que Jesus havia de beber. A quinta substância está no versículo 72, que diz: e ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. A quinta substância é a substância da negação.
em reconhecimento. A sexta está no capítulo 27, versículo 17, que diz assim: Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe a Pilatos: A quem queres que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Então, a sexta substância que há no cálice, que Jesus havia de beber, é o preterição, é a preterição. O que é isso, Genilson? Preterição é quando você prefere um e despreza o outro. E foi o caso de Jesus. A sétima substância está no versículo 22 de Mateus 27. Replicou Pilato: Que fareis então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. A sétima substância é o julgamento público. E a oitava substância está no capítulo 27, versículo 28 ao 30, que diz assim: Despojando as tuas vestes, cobriram-no com manto de escarlata, tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele o escarneciam, dizendo: Salva, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe na cabeça. A oitava substância é a humilhação. Essa é a oitava substância. E a última, que fecha esse pacote substancial que estava no cálice de Cristo, está no versículo 50 do capítulo 27, que diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Aqui entra a nona substância, que é a morte. Este foi o cálice que Cristo bebeu. E eu vou fazer a segunda parte desse vídeo dizendo o cálice que a igreja também irá tomar. Porque o cabeça tomou, o corpo irá tomar também. E a própria escritura deixa bem relatado isso. Então partiremos para a segunda parte desse estudo. Que Deus te abençoe. E você que não é inscrito no canal, se inscreva e dê o seu like. E que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.